Amém? Alguém recebe essa palavra? Nada irá faltar, em nome de Jesus. Querido, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Vamos ler a partir do verso 7. A palavra do Senhor nos diz assim: navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quinido, não sendo possível prosseguir em nossa rota por causa dos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o dia da expiação. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Todavia, o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e para o noroeste. Amém? Glória a Deus, amém, até aí. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite. Eu quero que você ore comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, eu quero ser fiel e transmitir a tua igreja nessa noite. Uma coisa eu te peço, Espírito Santo, fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, você pode se assentar. Quero pedir que você nesse momento não se levante, fique sentado, é rapidinho. 2 horinhas é o suficiente para me ministrar essa palavra para você, ao teu coração, amém? Mas eu preciso da tua atenção para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Já tem quase 21 anos que eu prego a palavra do Senhor. Eu comecei com 16 anos de idade. E essa é a primeira vez que eu prego em cima deste texto. Essa semana eu acordei e o Senhor falou muito claro ao meu coração a respeito deste texto. Eu ouvi falando sobre esse naufrágio. E desde então o Senhor tem falado ao meu coração e eu quero compartilhar isso. Eu quero trazer essa palavra para o teu coração. Eu sei que o Senhor vai falar conosco essa noite. O texto que nós lemos nos traz um relato onde Paulo estava sendo conduzido até Roma. Paulo, ele não estava em um passeio de navio, de barco, num cruzeiro. Paulo estava sendo conduzido como um prisioneiro. Paulo estava preso e ele estava sendo conduzido naquele momento junto com outros prisioneiros. Essa era a viagem de Paulo. Paulo estava dentro dessa embarcação. Só que, de repente, Paulo, ele recebe uma direção. Ele recebe uma palavra do próprio Deus, para que ele orientasse ou advertisse aquele povo a não continuar naquele momento a navegação. E Paulo diz para eles: olha, existe uma possibilidade, se nós continuarmos,
de tempestade, de ventos fortes, de dificuldade. Paulo traz para eles assim: se nós continuarmos, vai dar ruim. Só que quem estava falando era um prisioneiro. Mas um prisioneiro que carregava a presença de Deus. Um prisioneiro que ouvia a voz do Senhor. Só que quando Paulo fala, eles não dão crédito naquilo que Paulo está falando. Deixa eu dizer uma coisa para você. A primeira coisa que eu quero compartilhar é que nós não podemos ignorar a voz de Deus. E muitas vezes nós ignoramos a voz por causa do mensageiro que está enviando a mensagem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: aqueles que carregam a presença do Senhor muitas vezes não são e não olham para Ele com aquilo que Ele carrega. Mas sabe por quê? Porque a glória é daquele que nos chamou, porque nós somos vasos de barro, mas a essência, o que há dentro de nós é precioso. Só que quando Paulo fala, eles olham assim: cara, é um prisioneiro que está falando. E de repente os outros, o marinheiro, o dono do barco, diz assim: não, nós vamos continuar. Deixa eu dizer uma coisa para você: vai ter momentos que Deus vai te usar para falar a alguém, e vão desprezar a tua palavra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: apenas faça o que Deus está te orientando a fazer. Paulo, ele apenas diz assim: olha, se continuar, não vai dar bom, porque Deus falou comigo. Só que eles não ouvem, porque era apenas um prisioneiro. Mas quem carrega a presença, querido, sempre será autoridade aonde está. Posso dizer uma coisa para você? Não importa a posição, o cargo que você ocupa, aonde você está, você é autoridade, porque você carrega o reino de Deus sobre a terra. Não importa a posição, não importa. Ei, você carrega uma presença que faz toda a diferença. Paulo fala algo e ele é desprezado, e olha o que o texto nos diz: que naquele momento, no verso 14, projeta para mim o verso 14, olha o que o texto diz: pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. Não foi muito tempo depois, foi pouco tempo depois. Paulo, ele dá uma direção, Paulo recebe algo, mas aquele povo ignora a voz de Deus. Eu preciso dizer algo para você: você não pode ignorar a voz de Deus para a tua vida. Não ignore a direção de Deus para a tua vida. Aquilo que Deus está falando, querido, não ignore. Sabe o que acontece? Aparentemente, eles veem um vento tranquilo, e trouxe paz ao coração deles, dizendo assim: nós fizemos a escolha certa. E muitas vezes, nem sempre o que está dando certo é a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes, aparentemente está dando certo, aparentemente o vento está tranquilo, mas a Bíblia vai dizer assim, que pouco tempo depois, o vento vem. A nossa desobediência à voz e à direção de Deus vai nos levar em vendavais, vai nos levar em tempestade. Mas eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite: você não vai ignorar a voz de Deus. Você não vai ter dúvida quando Deus falar ao teu coração. Você não vai desprezar aquilo que Deus está falando, para que você possa ser direcionado sobre aquilo que Deus está conduzindo a tua vida.
O vento euraquiano surge. Eles tentam de tudo. Lançam a carga fora, os aparelhos do navio e por fim perdem a esperança. A Bíblia vai nos dizer que houve uma escuridão e dias sem luz. E eles começam a perder tudo, a lançar tudo no mar. Querido, entenda uma coisa. Todas as vezes que nós não obedecemos à direção de Deus, à voz de Deus, haverá muitas perdas. Muitas coisas teremos que lançar, porque vai ficar pesado. Eles começam a lançar todas as suas cargas. E sabe o que acontece? Foi alguns que tomaram a decisão, mas muitos pagaram um preço por causa disso. E eu preciso ter consciência, você precisa ter consciência disso, que a tua decisão em obedecer a Deus ou desobedecer a voz do Senhor pode acarretar prejuízo não apenas a você, mas toda a tua casa, aqueles que estão em sua volta. A Bíblia diz assim que eles lançaram tudo, toda a carga no mar. Pouco tempo depois, chega o limite humano para eles. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: quando os recursos humanos se esgotam, o cenário está montado para o agir de Deus. Quando os recursos humanos esgotam, o Senhor tem possibilidade de fazer algo novo. Quando tudo parece que não tem mais jeito, o Senhor apresenta novo. Sabe por quê? Somente Ele tem autoridade e poder de fazer o deserto caminhos, fazer rios em meio ao ermo, onde não tem possibilidade. Ele chega com um milagre. O naufrágio serve para nos mostrar que não temos o controle de nada, mas Deus tem o controle de tudo. Nós não temos controle de nada, mas Ele tem o controle de tudo. Eu queria ler com você o verso 21 desse mesmo capítulo. Olha o que o texto diz: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Verso 22: agora, porém, recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, somente o navio será destruído. Ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegavam com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creiam em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Querido, Paulo chega diante deles e diz assim: olha, posso falar uma coisa? Vocês não receberam a palavra, a direção que eu dei. Aconteceu a tempestade, aconteceu tudo aquilo, tivemos que lançar ao mar. Mas Deus está nos dando a oportunidade, nós sairemos deste lugar com vida. Posso dizer uma coisa para você? Ainda que no momento não te ouça, você ainda vai carregar uma palavra de esperança. Talvez a tua família não te reconheça, sabe a Bíblia fala assim que o profeta não tem honra na tua terra. Ei, posso dizer uma coisa? Talvez a tua casa, da tua família não dê crédito à tua palavra, não dê crédito àquilo que você crê, mas eu posso dizer uma coisa para você: nos momentos difíceis você vai ter uma palavra de esperança para eles. Vai você que vai ter que orar e dizer: Senhor, faça um milagre, Senhor, abre a porta, Senhor, cura, Senhor, restaura. Ei, você vai carregar uma palavra de esperança. Paulo poderia naquele momento dizer assim: cara, não vou fazer nada, não vou falar nada. Mas Paulo fala assim: eu tenho uma palavra. Nós não morreremos, nós chegaremos ao nosso destino. Eu queria que você virasse para alguém e dissesse assim: você não vai morrer,
antes de chegar no teu destino. Você vai chegar no teu destino. Você acredita? Se você vai chegar no teu destino. Amém? Paulo ele vai dizer assim: a Deus, o Deus a quem pertenço, a quem sirvo. A identidade de Paulo, ela não mudou em meio à tempestade. Paulo começa declarando algo da parte do Senhor, antes da tempestade. Mas depois da tempestade, em meio à tempestade, Paulo continua declarando algo a respeito do Senhor. Sabe o que eu aprendo? É que Paulo não mudava a sua identidade com Deus em meio às circunstâncias. Ele continuava crendo, ele continuava na presença da mesma forma. Se estava com tempestade, se estava em calmaria, Paulo continuava o mesmo. Querido, não pode mudar a tua identidade dependendo da circunstância em que você está vivendo. Quem fica mais crente quando está no meio da tempestade aqui, ora mais? Quem já orou mais no meio da tempestade, da dificuldade? Você lembra do Senhor? Você vai para os joelhos, você vai para a madrugada. E quando acaba? Quando acaba, você continua na presença dEle. Você continua buscando, sabe por quê? A nossa identidade em Deus não pode ser moldada segundo a circunstância em que eu estou vivendo. Não pode ser quando tudo está bem que eu lembro de buscar a presença do Senhor, eu acordo mais grato. Sabe quando o recurso está bem, está tudo certo, você acorda mais grato, dizendo: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela possibilidade, Senhor, dos recursos que o Senhor tem me dado. Mas e quando não tem? Você continua acordando e diz: Senhor, obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor é aquele que envia o maná. Eu sei que é o Senhor que cuida. Eu sei que o Senhor é quem prospera. Eu sei que é o Senhor que abre os caminhos. Querido, a tua identidade em Deus não pode mudar em meio às circunstâncias. Eu li um livro uma vez a respeito de um missionário. Ele casou. Pouco tempo depois eles foram para o campo fazer missões. E quando ele chega neste local, ele morre. A mulher vai arrumar as coisas para poder voltar para a sua cidade natal. E de repente ela encontra um caderno de anotações dele. E nesse caderno havia uma frase que ele escreveu, falando que a nossa fé, aquilo que nós aprendemos a respeito de Deus no dia de sol, não pode mudar no dias de chuva. Deixa eu dizer uma coisa para você: aquilo que você aprendeu a respeito da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus, não pode ser alterado em qualquer circunstância, porque se tem alguém que não muda é Ele, se tem alguém que permanece fiel para sempre é Ele. A Bíblia vai dizer assim que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se tem uma coisa que eu posso confiar, que eu posso descansar, é sobre a fidelidade dEle, é sobre quem Ele é. Ele não muda, Ele não mudou a respeito daquilo que Ele tem sobre a tua vida. Não é sobre aquilo que você fez, não é sobre aquilo que você deixou de fazer que vai mudar aquilo que Deus tem ao teu respeito, porque Ele não muda, Ele permanece o mesmo. E Paulo nos traz isso, a mesma identidade antes, ela permaneceu. E Paulo lança uma promessa: nenhuma vida se perderá, apenas o navio. A sua intimidade com Deus em tempo de paz determina a sua autoridade em tempo de guerra. A sua intimidade com Deus em tempos de paz determina a sua autoridade em tempos de guerra.
se em tempo de paz eu estou aliançado com o Senhor, no tempo de guerra, isso vai determinar a minha autoridade para passar por ela. Abra para mim 41. Olha o que o texto diz. O navio, porém, encalhou em um banco de areia, onde tocou o fundo, a proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados planejavam matar os presos para impedir que algum deles fugissem, jogando-se ao mar. O centurião, porém, queria salvar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram à terra são e salvos. O navio encontra um banco de terra e naquele lugar ele fica. Sabe o que acontece? É que naquele momento Paulo vai dizer assim: olha, quem sabe nadar, pula e vai nadando. Quem não sabe nadar, pega um pedaço de madeira e você vai chegar também. Agora eu fico imaginando aqui o dono do navio, do barco. Imagine só ele ter que largar o barco dele. Imagine ele ter que abandonar a conquista, o recurso, o dinheiro, tudo aquilo que ele investiu naquela embarcação. Só que o que acontece? Existem momentos na nossa vida que nós precisamos abandonar a embarcação velha para que a nossa vida seja salva. Existem coisas da nossa vida que muitas vezes precisam ser deixadas. Costumes, maneiras de agir, de se comportar, de falar. Quem já foi agressivo nas suas falas? Sabe quando você... E muitas pessoas, elas permanecem em meio ao tempo. Mas quando eu olho aqui, a direção era: vocês precisam deixar a embarcação. Se vocês quiserem que a tua vida seja salva, vocês precisam ir para o mar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem momentos da nossa vida que a embarcação precisa ficar. Existem momentos da nossa vida que nós iremos perder coisas para que nós possamos acessar um novo ambiente. Existem momentos que nós vamos precisar deixar algumas coisas. E eu confesso para você que quando o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? E de repente eu não entendi, até o momento que eu cheguei hoje pela manhã aqui na igreja. Porque quando eu cheguei aqui, eu vi uma pessoa, e quando eu vi ela, Deus falou para mim assim: você precisou deixar um barco. Uma tempestade veio, o barco teve que ficar, para que você pudesse acessar essa pessoa. Eu fiquei um tempo sem carro, eu precisei de Uber, e quando eu entrei num carro, uma pessoa olhou pelo retrovisor e disse assim: você é o pastor da Lagoinha? Eu falei: sim, eu sou. E ela disse: eu precisava que você entrasse nesse carro. E naquele momento ela começou a chorar, e nós começamos a orar pela vida dela, eu e a pastora.
E no final ela disse assim: eu vou lá, eu preciso de Jesus. Querido, eu te confesso que muitas vezes eu perguntei, Senhor, por que eu tive que vender? Mas quando eu cheguei, eu olhei para ela, eu entendi que a embarcação precisava ter deixado de lado para que vidas sejam salvas. E quando eu vi ela aqui diante do altar hoje, com as mãos levantadas, aceitando a Jesus, eu disse: Senhor, se for preciso outros barcos, para que outras vidas sejam alcançadas, Pai, eu estou disposto a abandonar. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu preciso que você entenda algo aqui nessa noite. Existem pessoas que precisam ser acessadas através da sua vida, mas para que elas sejam acessadas, embarcações do passado precisam ser deixadas, costumes passados precisam ser deixados, ambientes passados já não combina para esse tempo, precisa ser deixado para que outras vidas sejam acessadas. Ei, o Senhor quer te usar, ei, como alguém que vai salvar vidas, que vai resgatar, mas não é como você quer, não é do teu jeito, é do jeito que Deus quer que seja. Imagine só aquele homem dizendo assim: ei, eu não vou largar, eu vou ficar aqui. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Existem pessoas que acessou aqui que está ainda assim preso. Não, eu não vou largar, eu não vou deixar. O Senhor está dizendo assim: essa é a noite de você largar as embarcações antigas, para que verdadeiramente você acesse um novo nível na presença do Senhor. Sabe que Paulo está dizendo assim: vocês precisam largar e pular por essas águas. Qual que era o medo deles? Era da tempestade, era do mar, era das águas. Agora Paulo está dizendo assim: vocês podem pular nessas águas, porque essas águas não irão matar vocês, mas vocês vão chegar com vida. Posso declarar e dizer algo para você? Existe uma água que não nos mata, querido. Existe uma presença que não nos mata. Você pode mergulhar na presença dele, que não gera morte, mas gera vida. A presença dele é ela que gera vida. A Bíblia vai nos dizer que existe um rio, que existe uma água, que por onde ela passa, tudo que está morto passa a ter vida. Ei, é essa água que está neste lugar. Tudo aquilo que estava morto, ei, ele vai gerar vida. Mas você precisa abrir mão de coisas do passado para viver exatamente tudo aquilo que Deus tem de novo na tua vida. É preciso. Existem pessoas que são apegadas. Deixa eu perguntar aqui: tem alguém aqui que tem algo na sua vida, na sua casa, assim, que você ganhou de pessoas passadas, de anos da tua história, de familiares que já partiram? Tem alguém que tem alguma coisa assim, que você tem um grande apreço? Tem alguém? Ninguém? Aqui, quem mais? Tem lá também. Tem aqui também. Só o restante não é muito de apegar as coisas, não. Sônia, se te pedirem isso aí, você dá fácil isso? Porque existe um valor que não é financeiro, onde muitos se perdem. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não quer que você morra dentro da embarcação. Deus quer que você acesse a praia. Deus quer que você viva, e para isso você precisa estar disposto a entregar, a renunciar. Paulo está dizendo assim: pode pular nas águas, porque vocês não irão morrer, mas todos vão chegar no destino, todos vão chegar na praia. O desapego muitas vezes, querido, não permite nós acessarmos o novo de Deus. Deus permite que o nosso navio, a nossa estrutura, nossos planos, nossos bens se quebre, para que a nossa confiança esteja apenas nele. É nele que nós precisamos confiar. É nele que nós precisamos descansar, porque ele tem cuidado da
nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Paulo pede para eles lançarem ao mar. E diz assim: uns vão nadar, outros vão segurar num pedaço de madeira, mas todos chegarão no destino. Deixa eu dizer algo para você. A nossa caminhada, a nossa corrida na fé, ela não está linkada a quem chega primeiro. A nossa corrida na fé está linkada em todos chegarem no destino. Não é a tua velocidade ou sua menos velocidade. Uma coisa é, você vai chegar no teu destino. Você vai acessar aquilo que Deus tem para a tua vida e para a tua história. Você não precisa ficar desesperado. Alguns irão a nado, mas outros não sabem nadar. Mas o reino de Deus, querido, não é sobre as minhas habilidades. O reino de Deus é sobre aquilo que Ele sustenta. Não é eu que sustento com as minhas habilidades, com a minha força, mas é a graça dEle que sustenta tudo. É Ele quem sustenta. Paulo está dizendo assim: não é apenas a habilidade de quem sabe nadar que vai chegar. Vai ter outros que apenas vai segurar um pedaço de madeira, mas todos serão conduzidos ao mesmo destino. Posso dizer uma coisa para você: todos nós seremos conduzidos ao mesmo destino, as mansões celestiais. Nós acessaremos, aquilo que Jesus nos prometeu. Ele disse: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós chegaremos ao nosso destino. O verso 25 diz assim: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu creio em Deus que há de acontecer tudo conforme me foi dito. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo aquilo que Deus disse ao teu respeito vai acontecer. Você acredita nisso? Tudo aquilo que Deus disse ao teu respeito vai acontecer. O problema é que muitas vezes a gente não sabe o que Deus disse, mas a palavra de Deus, ela diz tudo aquilo que Deus tem ao teu respeito. A palavra de Deus te diz quem você é nele. A palavra de Deus nos diz as promessas a respeito de Deus sobre as nossas vidas. Tudo está na sua palavra. É por isso que você precisa conhecer a palavra. É por isso que você precisa estar no carisma. Você precisa estar nos ambientes. Nós temos aqui os cursos geracionais todo domingo. Tem casado aqui? Cadê os casais? Eu vou repetir para ver se você, pelo menos o homem, celebra, faz alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Tem algum casado aqui? Ô Gandra, você tá devagar aí também, que eu não vi você nem gritar, cara. Cadê os casados, os homens casados aqui? Meu Deus, eu vou parar por aqui, senão dá problema. Todo domingo, 8 horas da manhã, nós temos curso Bem Casados. Você precisa estar aqui. Você que não veio ainda dá tempo. Hoje foi a primeira aula. Não perca a oportunidade de aprender, para que o teu casamento seja melhor ainda. Temos curso de gestão emocional, todo domingo, 8 horas da manhã também. Tem sido uma bênção. Mulheres têm sido, homens têm sido tocados, têm sido alinhados para viver o propósito de Deus. Então nós precisamos conhecer a respeito do Senhor e daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas através da sua palavra, porque todos nós chegaremos no nosso destino. Eu não sei o que Deus tem para a tua história, para a tua vida. Talvez em algum momento houve alguns desastres, em algum momento algumas embarcações naufragou. Mas posso dizer uma coisa para você? Tem alguém vivo aqui? Tem alguém vivo ainda? Tem alguém vivo ainda? Se você está vivo, querido, é porque o Senhor está dizendo assim: eu tenho coisa nova esperando você. Eu tenho algo novo para fazer na sua vida, na tua história. Ei, querido, você não morreu, você está vivo. E se você está vivo, é porque aquilo que Ele tem, aquilo que Ele prometeu, vai acontecer.
Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Eu quero que você ore nesse momento. Eu não sei o que você precisa talvez deixar. Eu não sei se você precisa ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, ou se você precisa apenas nadar, porque talvez coisas já ficaram para trás. Mas Deus é aquele que conduz a nossa história. Desde o início da navegação, havia um destino. E o destino que Deus tem para a tua vida, você irá acessar. Pai, em nome de Jesus, eu selo esta palavra, declarando sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, que eles não morrerão no meio do caminho. Ainda que tempestades, vendavais, ainda que embarcações sejam necessárias ficar, mas todos acessarão e chegarão no destino. Pai, em nome de Jesus, eu oro e eu declaro, Senhor, sobre a vida deles, que a sua família, os seus familiares chegarão no destino estabelecido pelo Senhor. Pai, que através das nossas vidas, assim como a vida de Paulo, um prisioneiro naquela embarcação, foi o que gerou destino para todos que estavam. Eu quero declarar sobre a vida de cada um dos teus filhos que está neste lugar, que todos os ambientes em que o Senhor os colocou, eles sejam essa voz de destino, eles sejam essa voz, ó Pai, este canal aonde vidas serão salvas através da vida deles. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, não vai faltar sobre a vida deles, a direção não vai faltar sobre a vida deles, ó Pai, a palavra não vai faltar sobre a vida deles, a revelação do alto, para que outros sejam acessados. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e agradecemos a Ti. Lutamos com arma de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. As tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és na tempestade. Seu nome infalível é, os reinos vêm e vão, seu trono acima.
seu trono acima está. Como trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, vitorioso é. Seu nome falível, os reinos vem e vão, seu trono acima está. Seu nome imutável é. Glória a Jesus. Segura na mão de quem está do seu lado. Aleluia. Segure na mão de quem está do seu lado. Feche seus olhos. Eu quero que você faça comigo esta oração. Diga comigo assim: Senhor Jesus, essa noite eu declaro que eu chegarei no meu destino, porque eu sei, o Senhor é quem me sustenta. E nessa noite eu quero declarar o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Perdoe os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu que andei distante, essa noite eu retorno para a tua presença, em nome de Jesus, amém. Ainda de olhos fechados, segurando na mão de quem está do seu lado, você que está aqui nessa noite, que ainda não aceitou a Jesus, mas essa noite você quer entregar a tua vida para Jesus. Essa noite você quer que Jesus governe a tua história, seja aquele que direciona os seus caminhos. Você que quer aceitar a Jesus essa noite, eu quero convidar você a apertar a mão de quem está do seu lado. Somente você que quer aceitar a Jesus, aperte a mão de quem está do seu lado. A minha segunda pergunta é para você que está aqui, que já caminhou por algum momento, mas em algum momento você parou. Talvez embarcações, situações, tempestades, mas essa noite você está aqui e você quer voltar para Jesus. Você que quer voltar para Jesus, eu quero convidar você a apertar a mão de quem está do seu lado. Você que quer voltar para Jesus, aperte a mão de quem está do seu lado. O Senhor quer te abraçar nessa noite. O Senhor quer renovar a aliança. O Senhor quer fazer algo novo na tua vida e na tua história. Você quer voltar para Jesus, você quer aceitar a Jesus, essa é a oportunidade. Eu vou contar até 3. No 3, se alguém apertou a tua mão, eu quero que você levante a dela junto com a sua, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Se alguém apertou a tua mão, levante a mão dela junto com a sua. Se alguém apertou a tua mão, levante a mão dela junto com a sua. Eu quero orar com você. Amém. Aleluia. Glória a Deus.